Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Atualização em Osteoporose. Sou o Dr. Federico Barra, presidente da ABOM, Comitê de Osteoporose da SBOT Nacional. Vou conversar aqui com a doutora Caroline Sena, que é membro da ABOM e é presidente da SBOT Amazonas. Vou conversar também com o Dr. Cláudio Mancini, ex-presidente da ABOM e ex-presidente da SBOT Mato Grosso do Sul, e com o Dr. Rogério Savoy, membro da ABOM, atual primeiro secretário e futuro presidente da ABOM. Nós iremos, então, debater sobre o diagnóstico, suplementação e tratamento da osteoporose. Vamos começar aqui, então, com a doutora Caroline. Carol, boa tarde. Você podia explicar para os colegas, né, que vão nos escutar aqui agora, para o ortopedista geral, como é que ele faz esse diagnóstico da osteoporose no dia a dia dele do consultório, né? Muitas vezes o paciente não procura a gente falando, doutor, eu quero saber se eu tenho osteoporose. Né? Ele vem por artrose no joelho, né, uma fratura do punho, uma fratura do quadril. Então, explica para os colegas aí como é que a gente pode pensar nesse diagnóstico. No consultório ortopédico, muitas vezes o paciente chega com a gente já com alguma fratura, né? E quando a gente está falando de mulher na pós-menopausa, menopausa, uma fratura, né, de punho e outras fraturas, a gente já pode pensar em fratura por osteoporose, fratura por fragilidade óssea, mesmo a densitometria dela vindo osteopenia, por exemplo, né? Mas quando o paciente vem sem fratura, a gente já quer começar a investigar, vale a pena pedir a densitometria óssea, né? Da densitometria óssea menor que menos 2,5, já é considerada osteoporose, menos 1, meia 2,5, osteopenia, e acima de 1, de menos 1, está osso normal. Na sua rotina, você costuma pedir o Frax também? É muito comum ou só quando você tem alguma dúvida que você faz o Frax? Quando eu tenho dúvida. O paciente está ali na osteopenia, mas tem um histórico ali, muita medicação, aí eu coloco no Frax. Ô, Rogério, tudo bem? Explica para os colegas aí que estão escutando a gente o que que é o Frax. Às vezes tem muito colega que não sabe ainda como é que é o Frax, como é que acessa o Frax. Bom, olá a todos, um grande prazer estar aqui. Então, o Frax, ele é uma ferramenta que a gente pode acessar, tá? Tem o site da Abraço, pelo site, é um site que tem da Sociedade da Abraço Abraço. com dois S's, né? Abraço com dois S, perfeito. E o que que é essa ferramenta? Ela ajuda, ela direciona a entender quem é aquele paciente que é de alto risco, baixo risco ou muito alto risco para osteoporose. Então, de uma forma mais clara, os pacientes, como a doutora Carolina já falou, se tem uma fratura por fragilidade, sendo mulher em peri ou pós-menopausa, ou homens com 50 anos ou mais, ou se tem uma densitometria de osteoporose na ausência de fraturas, isso já é o diagnóstico de osteoporose, merece investigação e tratamento. E o Frax, para quem é? É para aquela população entre 40 a 90 anos de idade que não tem uma densitometria necessariamente de osteoporose, não tem uma fratura por fragilidade, mas pode apresentar fatores de risco, que aí sim acaba identificando se esse paciente ele tem um fator de risco, alto risco, muito alto risco, e aí determinar o tratamento. Então, é uma ferramenta que, pela internet, por um site de busca, então, se acessar o site da Abraço, lembrando com dois S, colocar Frax, e lá tem algumas perguntas que são feitas intuitivas, sim ou não, idade de paciente, e aí ele vai dando para a gente, ele vai mostrando para a gente, então, qual é o risco desse paciente. É mais fácil quando vai testando, fica bem intuitivo, bem fácil de entender. Mancini, quando o paciente chega no consultório, tem alguma característica clínica que desperta o colega desse diagnóstico de osteoporose? O que que você costuma examinar no seu paciente, assim, no exame físico lá da osteoporose? Obrigado pelo convite, Fred, queridos amigos, um prazer estar aqui. Não, eu acho que quando o paciente chega, eu acho que a importância, lógico, quando a gente pensa no mundo do osteometabólico, o principal ponto é a história clínica desse paciente, que a gente tem que avaliar de uma forma bastante consistente, porque ali pode trazer muita informação
que vai direcionar a gente para ver se esse paciente tem um quadro que a gente chama de osteoporose primária ou osteoporose de causa secundária. Sobre a parte do que você me perguntou sobre o exame físico, precisa ver se esse paciente não tem uma perda de estatura maior do que 4 centímetros, que vem ocorrendo nele, que ele fala que está diminuindo de estatura, ele curvou para frente, ou seja, ele está apresentando uma cifose, né? Então ele tem um desconforto de dor lombar, sempre a gente orienta solicitar uma radiografia de coluno dorsal e lombar para você estar avaliando, né? Ver se junto com a história clínica você não encaixa algum outro exame físico que pode. Uma coisa bastante comum hoje em dia é aquele paciente com sarcopenia, que também é um outro fator. Aquele paciente com baixa massa magra, que pode levar a uma perda de massa óssea também. Então, é o quadro da osteosarcopenia. A gente estava falando um pouquinho sobre a história clínica. Vale a pena lembrar que os pacientes, às vezes obesos, eles também podem ter um quadro sarcopênico, que também pode levar a um quadro de osteoporose, que a gente tem que observar com os pacientes. Por isso que eu friso bastante aqui a história clínica, que seja o ponto ideal. Excelente. Então, o paciente pode chegar queixando de dor no consultório e o motivo ser uma fratura osteoporótica, né, uma osteoporose em andamento, paciente perda de altura, síndrome iliocostal, como bem você falou aí, as alterações de anamnese, né, que vão, tá usando corticoide, fez bariátrica, né, alguma cirurgia, algum medicamento, o paciente é HIV positivo, né, então a gente tem que realmente fazer bastante isso, e além da densitometria que a Carol falou, fazer o raio-x, né, obrigatório fazer o raio-x da coluna dorso-lombar para avaliar. Rogério, e os exames de sangue? O que você costuma pedir no consultório para avaliar? O paciente chegou para você pela primeira vez, o Mancini falou muito bem da questão de dividir o que é osteoporose primária ou secundária. Como é que você vai classificar aí com esses exames de sangue para descartar doenças graves, né? Que às vezes a gente vai ter que encaminhar para outro colega. Isso é muito importante, né? Lembrando que o exame de sangue não necessariamente ele vai dar o diagnóstico da osteoporose, mas sim, como o Mancini falou, a gente pode entender a causa dessa osteoporose. Então, de rotina, o que se pede normalmente é um exame do cálcio. Lembrar que o exame do cálcio sérico, quase sempre ele virá normal. Isso não significa que o paciente tenha uma boa dieta com cálcio, então tem que lembrar disso também. Mas o cálcio sérico é solicitado. A vitamina D também é importante, lembrando que a vitamina D é um principal aí fator para absorção do cálcio. Então, bons Tem que níveis de ser a vitamina D. 25OH, né, Rogério? Só para o pessoal não Exatamente. pedir a 1,25, né? Isso é 25 OHD. Esquece a 1. A 1 é em outras situações. 25 OHD é a vitamina D. O PTH também é importante, lembrando que o PTH ele é o importante hormônio para a normocalcemia, e alterações do PTH também pode ter uma influência aí negativa no osso. A creatinina é um exame importante, porque ela vai nos falar da função renal, e lembrando que o rim também ele pode ser uma causa de distúrbio aí no metabolismo do cálcio, do fósforo, levando aí a uma osteoporose, e também quando a gente pensa em direcionar o tratamento para esse paciente, a creatinina ela pode ser um fator importante para a decisão, para a escolha terapêutica. A calciúria de 24 horas também, um exame importante. TSH, lembrando, o hipotireoidismo nem tanto, mas o hipertireoidismo é bastante relacionado à perda óssea. E aí, de acordo com a anamnese, é claro, então, é por isso que a história clínica é importante, eletroforese de proteínas, outros exames, como, por exemplo, a própria sorologia para HIV. Então, Na eletroforese, você vai descartar o mieloma, né? vai descartar. Lembrando que o mioloma, ele fragiliza ossos, ele causa fraturas por osteoporose, mas é uma osteoporose de causa secundária. Então, Uhum. em homens, por exemplo, homens com baixa massa magra, homens fraturando, tem que pensar também na testosterona, especialmente aí para o homem. Então, existem no laboratorial também os marcadores ósseos, acho que esse não é tão interessante de discutir agora, mas são exames que eles vão acabar direcionando aí. Lembrando que muitas vezes a gente acha que é uma osteoporose de causa primária, ou seja, pós-menopausa ou pela idade,
mas pode ter aí alguma condição secundária que a gente não deu o diagnóstico através de exames, e aí o nosso tratamento ele acaba sendo fadado ao insucesso. Excelente. Então, os marcadores que o Rogério falou rapidamente, a fosfatase alcalina, que mede a atividade do osteoblasto, né, para descartar aí um tumor ósseo também, ou se tiver muito baixo, uma displasia óssea, e o CTX1, que mede a atividade do osteoclasto. A gente não vai pedir CTX1 para todo mundo, mas na dúvida, se você quer saber se o medicamento está funcionando, se o paciente está entrando em falha terapêutica, você pode pedir o CTX1, que mede a atividade do osteoclasto. Carol, identificamos que o nosso paciente vai precisar de tratamento. Vamos prevenir novas quedas, né? Casa segura, atividade física, como o Mancini falou, para sarcopenia. Vamos falar um pouquinho de suplemento agora. O que que você costuma prescrever de suplemento para o seu paciente que está com as doenças osteometabólicas, né? Osteoporose, osteoartrite, sarcopenia, como o Mancini falou, estão todas interligadas ali na anamnese do consultório, da queixa do paciente. O que que você costuma prescrever? Pois é, Suplemento. desculpa, a gente sabe que o paciente, né, geralmente, dependendo da idade como é que ele está, vai estar com a sarcopenia junto, né? Então, a gente tem que estimular uma boa alimentação, fortalecimento muscular e os suplementos, né? Se tiver muita sarcopenia aí eu já indicaria um HMB, glutamina, arginina, né? Que daí teria, por exemplo, no trem, né? E sempre lembrar de colocar também vitamina D e cálcio, já que eu vou associar com medicação da osteoporose. Excelente. Então, na osteoporose, a gente vai prescrever o cálcio, vitamina D, HMB, creatina, aumentar a ingesta proteica. Mancini, mais alguma vitamina que é importante que a gente tem que orientar os colegas aí a não esquecer de prescrever no dia a dia? Não, eu acho que antes de você estar prescrevendo a base suplementar, eu costumo conversar com meu paciente justamente como que é a dieta dele em relação a isso, se ele realmente precisa dessa dieta. Como o Rogério falou, a gente vai dosar os exames dele, como a vitamina D, então se a vitamina D está boa, a gente já pode pensar numa outra forma, né? Se tiver que fazer o reajuste, a gente vai fazer o reajuste. E o cálcio, quando necessário, a gente vai estar suplementando. Como essas suplementações vêm basicamente já um combo junto, né? Então ali vem cálcio, vitamina D, magnésio, vitamina K2. Eu acho que é importante, como a gente também comentou sobre a sarcopenia, eu acho que tem que pensar sempre na parte bastante proteica, que é o básico, não esquecendo que não adianta nada se você também não fizer uma atividade física. Então, eu acho que são três caminhos aí. A base proteica, para você dar suporte para o teu músculo, a base com HMB para não derreter seu músculo, e a parte da creatina para ajudar nessa formação muscular, né? Entre aspas, né? Depois que faz o exercício, a creatina ajuda. Além da parte mental que também está relacionada. Mas os exercícios são importantes, principalmente para a gente evitar o risco de queda e, consequentemente, fraturas. Excelente. Então, o básico da osteoporose é o cálcio. Lembrando que o cálcio citrato malato é melhor absorvido do que o carbonato. Temos no SUS o que está disponível é o carbonato, né? Mas ele tem mais efeito colateral, gasto intestinal, mais risco de pedra nos rins, litíase renal, mais risco de obstipação. Então, o carbonato ele tem risco cardiovascular. Então, o carbonato é o que tem no SUS, mas é o que a gente vai prescrever caso o paciente não tenha condição, né, de adquirir um produto melhor na farmácia. Mas se ele tiver condição, o calcitrato malato é o melhor, junto com a vitamina K para evitar ali uma deposição de cálcio nas artérias, o magnésio extremamente importante para estabilizar a hidroxiapatita e a vitamina D ali de 1.000 a 2.000 unidades. Para sarcopenia, o HMB, hidroximetilbutirato, 3 gramas por dia, creatina, 3 gramas por dia,
colágeno, né? Existem vários colágenos bons aí para músculo também, né? O Body Balance, por exemplo, vários produtos no mercado. Se o whey protein que a Carol falou, né? Você pode prescrever o whey para suplementar também. E algumas plantas, né? Que podem ajudar a ganhar massa muscular. Então, tríbulos terrestres. Então, existem algumas plantas que ajudam também. Rogério, vamos passar para o tratamento medicamentoso agora, então, para a gente finalizar a nossa conversa. A gente vai ficar um pouquinho aqui, né, falando sobre medicamentos, que isso é importante para o colega começar a passar no dia a dia dele do consultório. O que que você costuma perguntar para o seu paciente se você vai escolher comprimido, se é injetável, se é um medicamento que bloqueia o osteoclasto, um antirreabsortivo, ou se é um medicamento que estimula os osteoblastos, que é um formador? Como é que você costuma decidir isso no seu consultório? Então, isso é muito importante, né? Lembrando que o tratamento medicamentoso ele não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo, tá? Existem várias classes de medicamentos, então é importante individualizar. Eu acho que o que é importante, Fred, primeiro a gente conhecer a classe. Existem aqueles que vão inibir a atividade do osteoclasto, tá? Então, são os antirreabsortivos, e existe a outra classe, que são aqueles que vão estimular a formação óssea, estimula o osteoblasto, tá? Que são os formadores, os anabólicos, e algum deles, até um deles que a gente vai comentar, que também tem ação dual, ele tanto age inibindo o osteoclasto como estimulando o osteoblasto. Então, na escolha, o que vai determinar a escolha é a condição do paciente, claro, tá? E em que situação esse paciente se enquadra. Então, se nós pensarmos, vou dar um exemplo, acho que para tentar ficar mais fácil para o colega. Vamos imaginar uma mulher em início de menopausa, tá? Ela está ali há 2 anos de menopausa, começa já com uma perda óssea, então ela tem, seja um frax de alto risco, ou seja uma densitometria que ela tem com osteoporose. Então, obviamente não vamos fazer esse manejo, mas o ginecologista sim. Lembrar que a terapia hormonal ela pode ser uma indicação no caso das mulheres. Estamos falando aqui para as mulheres. Então, especialmente considerando aí o Não, consenso, o homem com hipogonadismo também, né? Se você também, falou sim, de sim, dosar testosterona, o homem pode tomar sim, testosterona e a mulher o estrógeno, né? Se sim, sim. Aqui puder. no caso da Não é a gente que menopausa, vai né? prescrever, né? Não é o ortopedista que vai prescrever. A gente vai encaminhar para o Não, endócrino para ele avaliar sim. isso, né? Então, no caso só rapidamente no caso da menopausa, então uma mulher menopausa, primeiros 5 a 10 anos de menopausa, é um bom momento aí para terapia hormonal, tá? Mas também pode ser utilizado, sim, um antirreabsortivo, pode ser utilizado um anabólico. Para o homem, então, lembrando, num homem onde a causa dessa perda, não só da força e da massa muscular, mas também óssea, seja direcionada ao hipogonadismo, sim, pode ser, então, a testosterona baixa, e aí, claro, o endocrinologista ou o clínico, enfim, quem vai fazer essa investigação. Em relação a remédios, ah, existe uma classificação, tudo que nós vamos falar aqui é tentando gerar conceitos para ficar mais fácil para o colega identificar aí o paciente e tratar. Então, quando nós falamos daqueles pacientes de alto risco, o que seria um paciente de alto risco? É aquele que teve apenas uma fratura, tá? Lembrando por fragilidade, nós estamos falando de homens com 50 anos ou mais, ou mulheres em pé e pós-menopausa. Então, se tiver uma fratura, por fragilidade, que é a mesma coisa que uma fratura por osteoporose, ou uma densitometria de osteoporose, ou um frax de alto risco, então uma recomendação é que se faça o tratamento com antirreabsortivos. Quais são os antirreabsortivos? Então, nós já falamos da terapia hormonal, mas vamos falar dos outros antirreabsortivos. Os mais utilizados, os mais comumente utilizados e conhecidos, que são os bisfosfonatos, tá? Que nós temos ali, lembrando, raiz, risedronato, alendronato, ibandronato, zoledronato. O ibandronato menos, tá? Lembrando que o alendronato, risedronato via oral e o zoledronato, ou ácido zoledrônico, também na classe dos bisfosfonatos, é o endovenoso. Ainda nos antirreabsortivos, o denosumab. Então, para esses pacientes de alto risco, podemos pensar o que vai determinar vamos usar via oral ou injetável, essa é a conversa com o paciente, isso vai depender da função renal do paciente, vai depender também da escolha, ou o paciente, se ele tem alguma contraindicação, é um paciente bariátrico,
É um paciente que ele tem uma lesão esofágica ou que possa impedir, ou até um paciente acamado que impede, por exemplo, o via oral, então esse paciente ele pode partir para o endovenoso E o ou para o de muito alto subcutâneo. risco, como é que você E, prescreve ele? e quem é o de muito alto risco, então? Falamos de alto risco, é aquele o muito alto risco. Paciente que já teve 2 ou mais fraturas por fragilidade, um paciente com T-score de muito baixo, de -3, o paciente, por exemplo, que ele está fazendo uso de uma terapia, vamos pensar num glicocorticoide, e tem uma fratura, aí não precisam ser 2 fraturas, ou aquele paciente caidor, quem é esse paciente? Ou uma fratura nos últimos 12 meses, esse paciente a preferência é a utilização de anabólico, que pode ser a teriparatida, que é o análogo do PTH, então ele é feito de forma subcutânea todos os dias por 18 a 24 meses, e existe também o romosozumab, que é o que tem o efeito dual, ele tem uma ação tanto na inibição do osteoclasto, mas principalmente para estimular a formação do osteoblasto, também feito injetável, subcutâneo, 1 vez ao mês. Então, todos podem ser utilizados. O romosozumab não em homens ainda no Brasil. Claro que tem algumas contraindicações, mas, via de regra, determinar se é alto risco, muito alto risco e qual o melhor momento para cada medicação. Excelente. Então, o paciente chegou para o colega, vai decidir tratar, ele tem que estratificar o risco, né? Então, não tem fratura ainda, a preferência é de medicamentos, são de medicamentos antiabsortivos. Pode ser oral, se não tiver contraindicação gástrica, ou injetável, se o paciente tiver uma baixa adesão, se for mais cômodo, né? Lembrar que no SUS nós temos o ácido zoledrônico disponível no Brasil todo, o risedronato e o alendronato. Todos esses estão disponíveis no Brasil todo, tá? E se o paciente for de muito alto risco, aí pensar nos anabólicos, então teriparatida, abaloparatida, que deve chegar logo no Brasil também, romosozumab. Então esses são os três. Não esquecer que nós temos uma possibilidade do raloxifeno, que é quando o paciente não pode tomar estrógeno, a mulher não pode tomar estrógeno, e ela pode usar o raloxifeno, que vai também evitar câncer de mama. Carol, você é preceptora de residência aí em Manaus, né, no serviço público, como é que você orienta seus residentes a prescrever com as cidades aí às vezes são longe, né? O paciente tem uma dificuldade de ter muito acesso a médico, de chegar. Como é que você faz no seu dia a dia aí do seu serviço público? Pois é, aqui em Manaus, né, eu sou preceptora da cirurgia da mão. Então, a gente acaba pegando pacientes, né, mulheres acima de 50 anos com fratura de rádio distal. Hoje, a gente sempre pede a radiografia da coluna, porque não é incomum o paciente chegar, a gente operar o punho e está queixando ali uma dor, né, na região dorsal, e a gente vê a fratura depois, né, que é a fratura por fragilidade. Então, todo paciente, eu não vou dizer que no momento da alta sai, porque às vezes não são os residentes que prescrevem, mas na primeira consulta ambulatorial, a gente já faz toda a investigação e já passa, né, o alendronato ou o risedronato, já com cálcio e vitamina D. Eu só queria pontuar rapidinho uma coisa, né, que o colega falou, é que todas as medicações de osteoporose, ela tem um tempo, né, que é o que eu vejo muita dificuldade aqui, né, que tem paciente que vem, eu faço há 15 anos o uso de risedronato, 20 anos, né, isso a gente tem que ter cuidado. E a gente vê também as pessoas começando a usar essas medicações cada vez mais cedo. Por quê? Porque tem gente que vem com menopausa, né? As mulheres já acabam começando menopausa mais cedo e elas têm medo de usar, fazer reposição hormonal, né? Então a gente tem que desmistificar isso. A reposição hormonal é muito importante, porque dá um maior tempo, né, para poder o paciente começar a usar a medicação da osteoporose depois e ter essa longevidade da medicação. Excelente. Então, é a janela terapêutica de cada Uhum. medicamento. Então, se a mulher é mais jovem, por volta dos 50, pensar na reposição hormonal ou raloxifeno. Por volta dos 60, né, um bisfosfonato, um antirreabsortivo, denosumab. Mais idoso, 70, denosumab também. Se já tiver muitas fraturas, for de muito alto risco, né, colocar aí os formadores no meio desse tratamento. Lembrar que paciente, foi muito bom isso que você falou, que se o paciente vai usando mais de 10 anos de bisfosfonato oral ou 6 de
de EV, o zoledronato, ele pode aumentar o risco de fratura atípica do fêmur, né? E a gente está vendo esse aumento com os colegas do quadril e do trauma, está chegando cada vez mais. Então é importante estar atento a isso. Mancini, e você, como é que você faz no seu consultório particular aí em Campo Grande? O paciente chegou para você, né? O que você costuma prescrever para ele? São mais os anticorpos monoclonais, o denosumab, o romosozumab. O romosozumab também está disponível no SUS, né? E pelos planos de saúde também, está no rol da ANS e no rol do SUS, do Ministério da Saúde. O que você costuma fazer no seu dia a dia aí do seu consultório? Então, eu acho que você fazendo o combo, né, de analisar teu paciente pela tirar uma boa história clínica, você avaliar a densitometria, avaliar os exames laboratoriais, você identificar que aquele paciente ou é osteopenia ou osteoporose e ver se ele vai ter uma indicação de tratamento. Eu acho que daí você tem, no consultório você tem, talvez pelo fato de ser um consultório que chegue só pacientes com esse nicho, pode ser diferente de outras localidades. Então, aqui no consultório a gente consegue usar de todas as medicações disponíveis para a osteoporose. Vai desde da parte da terapia hormonal. O haloxifeno, eu acho que foi muito bem lembrado, que é uma medicação que você ainda tem uma janela assim bastante grande, assim, principalmente para aqueles pacientes que não podem fazer a terapia hormonal, mas eu fico feliz quando chega um paciente para mim numa idade mais jovem que eu não preciso usar nenhum antirreabsortivo, que ele tem uma indicação da reposição hormonal sendo cuidada pelo colega. Então a gente ganha um fôlego aí de mais ou menos aí até uns 10 anos para pensar se você deve usar ou não algum antirreabsortivo, justamente por tudo aquilo que foi falado pelos colegas e você também comentou. O tempo de uso desses bisfosfonatos, né? Que de 5, podendo até 10 anos, para você ter esse controle. Até um tempo atrás, o denosumab tinha uma indicação de 10 anos de uso, mas dois congressos de Barcelona e de Londres, o Sérgio Ferrari mostrou que aqueles pacientes que precisam utilizar ainda por mais do que 10 anos, eles estão autorizados a usar o denosumab por mais tempo. Porém, com cautelas também, que você vai ter que estar olhando esse paciente. Sobre a teriparatida e sobre o Romo, existem uma diferença, no meu ver, assim, clássica, né? Que a teriparatida, ela tem uma indicação extremamente anabólica. Já o Romo, ele tem essa ação dual. Então, dependendo do nicho do paciente que você está atendendo, por exemplo, se ele for virgem de tratamento, ele tem uma característica diferente de um paciente que já vem usando algum tipo de remédio. E se de repente você tem uma medicação, você pode pensar assim: vou usar um anabólico como o Romo, mas ele já vem há um tempo usando o antirreabsortivo, e onde às vezes ele tem uma supressão grande desse osso. Se você usar um anabólico como o Romo, você vai continuar fazendo essa supressão e também você tem que tomar cuidado com isso. Então, daí nesses casos, talvez a teriparatida se enquadre melhor. Então, na verdade, é aquilo que o Rogério falou, não tem nenhuma receita de bolo. Eu acho que você tem que conhecer tudo sobre a medicação para você poder prescrever o que é ideal. Lembrando que o objetivo de todos os tratamentos são o quê? Principalmente reduzir o número do risco de fratura, né? Então, a estratificação de risco mostrou isso. Você pegar um paciente de muito alto risco e trazer ele para mais baixo risco, diminui esse risco para que você possa ter a melhor qualidade de vida para o seu paciente. Excelente. Então, se o paciente ainda não fraturou, né, a gente pode até pensar no futuro, ele diminuindo o risco dele de dar férias, né? Então, o paciente tomou ali 5, 10 anos de tratamento, a gente pode pensar em férias. Já o paciente que já fraturou, uma fratura do quadril, uma fratura de coluna, uma fratura do membro superior, antebraço, húmero, né?
você não vai pensar em férias. Esse paciente vai tomar praticamente todos os 4 injetáveis, né? O ácido zoledrônico por 6 anos, teriparatida ou abaloparatida por 1 ano e meio, o romosozumab por 1 ano e o denosumab, como o Mancini falou hoje, podendo estender até 12 anos. Então, o paciente que já quebrou, às vezes a gente vai tratar ele por 20 anos. E o paciente que ainda não quebrou, a gente vai tratar ali 5, 10 anos e às vezes dá férias conforme a evolução do quadro. Né? Pessoal, a gente está chegando no fim. Eu queria então passar aqui para Carol, para ela falar das últimas impressões dela. Deixa um recado aí, Carol, para o pessoal que está, os colegas ortopedistas que estão nos ouvindo, né, nesse podcast e nos vendo também. Deixe sua mensagem final, por favor. Colegas, a osteoporose não é só de ginecologista, não é só de reumato. A osteoporose é do ortopedista, porque se a gente não tratar a osteoporose, a gente vai ter a segunda fratura. Então, cabe a gente tratar tanto a fratura quanto a osteoporose. Excelente, Rogério. Suas considerações finais. Isso aí, seguindo aí o raciocínio da Carol. Então, lembrar que a osteoporose é a principal causa de fraturas após os 50 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E temos exímios ortopedistas cirurgiões que fazem cirurgias excelentes, mas a gente tem que lembrar que se a fratura foi por osteoporose, outras fraturas virão. Não sei tratar osteoporose, não quero tratar osteoporose, não tem problema. Encaminha para o colega que trata. Esse é o importante. Então, do ponto de vista médico, o ortopedista nós sabemos, aí tem muitas áreas de atuação, subespecialidade, mas é lembrar que existe a doença osteoporose, fraturou, fez o tratamento da fratura, outros vão fraturar, não sei tratar, não tem problema, encaminha para quem trata. Aí isso é lembrar, a osteoporose ela é muito comum e a gente tem que lembrar que ela deve ser tratada. Excelente, Mancini. A mensagem final é que alguns pontos. Eu acho não é, isso é certeza que eu quero que fique para os colegas. Não saia tratando nenhum paciente à base de densitometria, porque você vai errar. Então, você não pode pegar uma densitometria e começar a passar. Ficou muito instigado antigamente de você usar lendronato e cálcio. A osteoporose é muito além disso. Então, meu recado final é: se você pensa em atender um paciente com osteoporose, fixa bastante no quadro clínico do seu paciente, pensa desse quadro clínico nos seus exames de laboratório, e aí você tem a consciência do que você vai fazer com o seu tratamento. Lembrando que muitas vezes, a gente não falou aqui, mas se você pega um paciente, hoje é muito comum, um paciente diabetes mellitus tipo 2, que a gente tem no consultório, a grande maioria das densitometrias são normais, mas é um paciente que, por causa do problema da glicalização do colágeno, que torna ele mais rígido e quebradiço, esse paciente quebra muito. Então, não pensa que assim é uma coisa tão simples. Se você gosta, se dedica, estuda, procura a bom para você poder se orientar, para você ter um norte, e aí sim você começa a trabalhar. Tem dúvida? Encaminha para alguém que você acha que tem um pouco mais de experiência. Excelente. Então é isso mesmo. Acho que foram perfeitas as colocações. Lembrar que a gente trata a osteoporose não é só para melhorar a densitometria. Quando você dá um remédio para a osteoporose para o seu paciente, você diminui a mortalidade. Então nós estamos querendo salvar vidas. Tá, mas já quebrou o quadril, tem chance de morrer. Mas os estudos mostram que se você fizer o tratamento da osteoporose desse paciente que quebrou o quadril, você diminui a 30% a mortalidade. Então, o tratamento da osteoporose salva vidas. Isso é extremamente importante. O segundo ponto é não ter refratura, como foi colocado pela Carol. Então, evitar a segunda fratura, porque fratura leva à morbidade, o paciente fica com sequelas. E o terceiro ponto, como o Mancini falou, aí vem a densitometria. Então, a gente tem que pensar nessa sequência, né, de eventos principais. Foi extremamente importante, você falou, Mancini, do diabetes. Lembrar que o bariátrico, né, pacientes com cirurgias para diabetes funcionais aí também podem evoluir com osteoporose importante.
E os análogos de GLP-1, né, as famosas canetinhas para emagrecer, estão levando à osteoporose, porque não permitem uma absorção adequada de cálcio e vitaminas, micronutrientes, minerais, que já falamos quais são, a suplementação. Então, paciente que estiver tomando canetinha para emagrecer, análogo de GLP-1, tem que fazer suplementação, tem que ficar de olho na osteoporose. E para encerrar, como foi colocado pelos colegas, se você tem dúvida, né, estamos aqui para ajudar. Entra no site da Abon. Nesses próximos anos nós vamos viajar o Brasil inteiro com vários eventos, talvez tenha evento na sua cidade, para que você possa se atualizar, aprender com a Abon, ou se você ficar na dúvida, né, não, eu quero ficar mais só operando, atendendo o pronto-socorro, veja o colega da Abon da sua cidade, né, do seu estado, que você possa encaminhar então o paciente para esse colega, para ele ser tratado adequadamente e você diminuir a morbimortalidade. Então, eu queria encerrar aqui. A gente acabou de ouvir mais um episódio do Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até lá.